Olá internet, olá mundo, eu sou ZeusCXB e este é o Eu Programador. No vídeo de hoje, iremos continuar nossas aulas sobre lógica. Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Para acompanhar esse vídeo, é recomendável que você já tenha assistido os nossos 2 últimos vídeos. Para isso, acesse a playlist ou clique nos links que aparecerão aqui e aqui. Então, sem mais enrolação, bora para a tela do PC. Criei um programinha aqui no Java, onde vamos continuar trabalhando, que dá para explicar bastante sobre a nossa aula passada, que era sobre funções e variáveis. Dá para dar uma relembrada e explicar sobre o tema dessa aula, que são as estruturas de decisões. Como vocês devem lembrar, aqui temos uma funçãozinha, uma função de soma que vai receber 2 números inteiros como parâmetro, o número 1 e o número 2. Aqui eu comentei tudo para vocês irem acompanhando. Tem uma variável definida aqui que vai ser o resultado. Vai fazer a soma dos 2 números recebidos pelo parâmetro e armazenar nessa variável o resultado aqui e retornar. Eu não mostrei nenhuma função com return, que tem um retorno na aula passada, por isso eu estou mostrando agora. Você tem que colocar aqui, public static, e aí você define o int, que é no caso o tipo tipo que vai ser retornado aqui no return. Aqui, por exemplo, eu estou retornando uma string, então public static string. Esse public aqui, ele pode ser protect ou private, dependendo da sua privacidade, da opção de privacidade que você escolher. Public é pública, pode ser acessado de qualquer lugar. Bem, então aqui fazemos a conta e retornamos o resultado da conta. Vamos ver o nosso programa aqui, o nosso main. Aqui eu tenho a variável n1, n2 e resultado inteiros e uma string r. Eu defino aqui os valores de n1 e n2, 3 e 7. E aqui ele está chamando a função de cálculo e recebendo o resultado. Então esse resultado aqui, resultado igual, está atribuindo o valor que vai ser retornado aqui, o nosso return, vai ser atribuído a esse resultado. Então no caso estou chamando a função soma, passando os parâmetros n1 e n2, e o que for retornado, que der lá no return, que vai ser o resultado da soma, vai ser aplicado aqui no resultado. E aqui embaixo eu estou usando o resultado aqui para chamar uma outra função, que essa é a função escreve. Então aqui em R, que é uma string R, vai receber o return da função escreve, que está passando o parâmetro resultado. Aí no final a gente tem aqui a exibição dessa R aqui. Mas o tema da nossa aula está aqui, dentro dessa função escreve. Bem, vocês devem lembrar que eu falei na última aula sobre os tipos de variáveis e falei sobre o boolean. Boolean, como eu disse, era só true or false, verdadeiro ou falso. E é aqui que a gente vai trabalhar com eles. Diz que ele servia para responder perguntas de sim ou não, e é o que a gente está fazendo aqui, Estamos aqui, é a nossa função escreve. Estou passando o parâmetro int result e aqui a gente está verificando ele. If significa se. Então o que a gente está falando? A gente está perguntando para o computador, mandando na verdade, né? Falando, se resultado, que é a nossa variável, for menor que 5, ele vai retornar uma string nota vermelha. Return nota vermelha. Esse else é se não. Então, se o result for menor que 5, ele vai retornar nota vermelha. Se não for menor que 5, aí ele vai verificar. Se o result for maior que 5, isso aqui é o e. É usado na comparação. Assim como o maior, o menor são usados para comparar os dois números, aqui é para comparar duas ações lógicas aqui. Então, por exemplo, aqui está falando que se o resultado for maior que 5 e o resultado for menor que 7, então se o resultado for menor que 5, não vai entrar aqui. E se for maior que 7, também não entra. Ele está vendo aqui,
Se o resultado for maior que 5 e menor que 7, aí sim ele vai retornar está na média. Temos a continuação aqui também do nosso código. Outro else, então se não for maior que 5 e menor que 7, ele vai chamar esse o próximo aqui, que vai verificar se o resultado, nossa variável result, é maior que 7 e menor ou igual a 10. Se ele for menor que 7 ou menor ou igual a 10, ele vai retornar está na média. E aí a gente tem um else aqui no final, que é sem um if. É um se não, sem outra verificação. Isso aqui serve bastante para correção de erro também. Tem o try catch, que a gente vai ver mais para frente. Mas por enquanto você pode usar o else para correção de erro, que é igual eu fiz aqui. Ele vai verificar. Se não for nenhuma dessas opções aqui, então ele vai retornar esta nota não existe. E aí, o valor que for retornado aqui, ele vai armazenar em R e exibir com o nosso systemout.println, que vai sair na nossa saída aqui. Então vamos fazer o teste. Rodar aqui. Está acima da média. Vamos colocar aqui um valor de 3. 3 mais 3 vai dar 6. Então vamos ver onde está o 6 aqui. 6 é maior que 5 e é menor que 7. Então vai estar na média. Então vamos lá. Salvar e rodar. Está na média. Isso aí. Vamos colocar aqui o valor de 0. A nossa segunda notinha aqui. 3. 3 aqui, menor que 5. Então nota vermelha. Agora vamos colocar um valor que não existe. Vou colocar o 3 e o 10. 3 e 10 vai dar 13. E 13 não se enquadra em nenhuma das nossas verificações aqui. Então vai sobrar para o nosso else. E essa nota não existe. Beleza. Agora que vocês já sabem como funciona o nosso else if para verificar as nossas queridas variáveis, vamos mudar esse código aqui para um outro tipo de verificação. Só uma coisinha aqui. No nosso else if aqui, na nossa verificação, eu esqueci de colocar o maior igual, né? Porque se for igual a 5, ele tem que colocar que está na média. Eu tinha esquecido isso, não pode esquecer, né? Se colocar os operadores certinho. Agora eu vou mostrar para vocês o outro jeito de fazer esse mesmo código aqui, com switch case. Outra estrutura de decisão. Gente, desculpa aqui também, ó. Então aqui, ó, menor ou igual, e aqui menor ou igual. Não pode esquecer. Se não colocar assim não vai dar certo, porque, por exemplo, se desse 5, ele ia dar errado, ia vir pro else aqui, entendeu? E só por causa de um igualzinho a gente tem que colocar. Aqui, agora que já corrigimos todos os erros, vamos falar sobre o nosso switch. Bem, o switch ele é mais utilizado para quando você tem um valor fixo, um valor exato que você sabe que vai dar. Então, por exemplo, se você quer dizer que se der 1 vai fazer tal coisa, se der 2 vai fazer outra. Mais ou menos assim. Diferente do if else, que vai verificar tipo se for maior, se for menor, é mais fácil para tratar com coisas mais amplas, que não tem um resultado específico. Mas nesse caso, aproveitando o mesmo exemplo, vamos usar o switch case para mostrar como fica aqui. Bem, o switch case ele vai funcionar assim. Você coloca aqui a nossa sintaxe, né, switch, e aqui dentro você vai colocar a variável que vai ser verificada. No caso a gente está switch result. Então aqui ele vai verificar. Caso seja 1, como a gente quer que ele seja maior ou igual a 1 até maior ou igual a 4, não, até menor que 5, então ele vai estar aqui, ó. Então o que a gente faz? Case 1 não vai fazer nada, vai pro 2, vai pro 3, vai pro 4, ele vai indo direto, porque ele só para quando ele está no dá break. Então, por exemplo, case 4, então se ele for 4, ele vai retornar a nota vermelha e vai parar no break. No caso aqui a gente está usando o return, então o return não tem necessidade de usar o break, é isso que ele está avisando aqui. Se fosse
por exemplo, estivesse colocando um system.out.println, estivesse escrevendo na tela nota vermelha, eu tinha que colocar o break, que é para ele sair do laço. O laço é essa estrutura toda aqui, que vai ser repetida para fazer a verificação. Então vamos tirar os breaks aqui, porque a gente não precisa deles. Bem, dessa forma eu acho que fica um pouquinho mais difícil de entender, mas nas outras aulas eu vou procurar trazer de novo um exemplo mais simples do switch case. Mas o que acontece aqui é que ele verifica essa variável, se ela vai ser igual a 1, se vai ser igual a 2, igual a 3, igual a 4. E ele já manda aqui direto. E aí se ele for maior que 4, ele pode estar entre os 5, 6 e o 7. E aí ele vai retornar, está na média. E aí, consequentemente, 8, 9 e 10 e retorna está acima da média. O nosso default aqui é como se fosse aquele else último. Ele vai exibir o que acontece se nenhuma das alternativas aqui for preenchidas. Vamos fazer o teste. Executar o código. Esta nota não existe. Ele deu porque aqui está dando 13. Vamos colocar um 13 aqui para dar 6 e está na média. Se a gente colocar aqui para dar um 5 aqui que vai dar 8, está acima da média, e um 0, nota vermelha. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like, adicionar nos favoritos e também deixar um comentário sobre as melhorias ou os vídeos que você ainda quer ver. O Eu Programador também está no Facebook, nesse link que aparece aqui embaixo. Não deixe de curtir e deixar uma ajuda lá na página. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo aqui embaixo nesse botão vermelhinho onde está escrito inscreva-se, ou aqui em cima se você estiver no iPad, em algum dos cantos que eu nunca sei. Bem, e é isso aí, galera. Fui!